E aí você foi trampar? Aí eu fui trampar, então que eu começou a minha situação de passar a febre que não ia dar mais, que se estourava, chegava a 20, 21 anos, você estourava a idade e você estava velho pro futebol, então já não existia mais, então era difícil você colocar na cabeça, mas que você não ia mais ser um jogador profissional, cara, entendeu? Sonho é duro, viu? Porque você via, tinha os ídolos na época, entendeu? Você conhecia as pessoas, você via, entendeu? Então, muitas vezes eu fui em treino de Guarani, de Ponte Preta, então, a época os Bambambam tinham os Opala. Opalão. Opalão, então era só Opalão. Você via fulano, você via ciclano, você fala, nossa senhora, um dia eu quero ter esse carro, um dia eu quero jogar, eu quero... Que além de ser jogador, era status, né, cara? Sim. Né? E aquele negócio, Maurício, eu nunca fui muito de estudo, nunca gostei muito de estudar. Se era para tirar 5, era 5 mesmo, e tava bom. O mínimo é esse? E tava bom, entendeu? Joia. Então, era o que eu tinha em questão de motivação profissional, é o meu plano A. Depois a vida foi trazendo algumas coisas para mim, que eu fui a trabalhar como vendedor, eu cheguei a trabalhar na Bunnies, que era quando tinha Bunnies. Era Bunnies? Sim, então era mais... Tem umas calças boas lá, hein? Sim. A Bunnies tinha Tinha desconto lá, Marcão? Era difícil, mas tinha. Tinha. E até você pegar a engrenagem, né, Maurício? Porque era final de ano. Puta correria, velho. Muita correria e as vendas eram boas. Então, se você pegar uma cita de vendedor, o que ocorria? Eu vi os vendedores mais velhos com as calças no ombro. Assim, as calças para a venda, né? Mandando pra lá e pra cá. Não, vocês faziam um lote e colocavam nos ombros. Tá. E o que acontecia, Maurício? Por quê, Maurício? Porque eram os números que vendiam mais. Então, eles, como era raposa velha já... Os que mais saiu, o cara punha. Aí você chegava no estoque, tem número 40? Vou subir para ver. Não tinha 40. Tem 42? Era o mais próximo. Tava com os caras. Tava com os caras. Então, eles conseguiam fechar a cota. Você que estava chegando não tinha aquela malícia... aquela visão do negócio, então você ficava para trás. Olha só. Entendeu? Então É até pegar isso aí, né? Então é os macetes que a vida vai trazendo para você em relação... Então, assim, eu não gostava, Maurício, de trabalhar em lugar fechado. Empresa, firma, Não, né? nunca fui de estar num lugar fechado, de querer tal horário você sair. Tanto é que uma vez eu trabalhei num shopping. Entendeu? No shopping. Através da bola também. Através da bola. Através da bola também. Né? Até um grande amigo meu me arrumou lá. E eu fui. Um cargo bom. E claro que o filtro era a bola, né? Só que eu saía, você entra no shopping, você não sabe se está chovendo, se está frio, o que está acontecendo lá fora. Vê o sol. Não vê. Então eu saía meio que angustiado. Eu fiquei quase um ano ali, meio angustiado em relação... E às vezes tampava de final de semana, né? Sim, isso é aquele negócio. E era alimento. Alimento você não tem feriado, você não tem final de semana, né? não fecha. Porque isso de primeiro é consumo, entendeu? É necessidade, então a pessoa vai consumir e o cara quer saber de comer no final de ano, seja que for, não tinha uma situação de parada, entendeu? Então era direto. Então eu passei pelo shopping. Também uma época, também na Avenida Brasil, que era a Aldeia do Meco, era só frutos do mar. É verdade, cara. Então era exótico o lugar, Maurício, porque era tipo uma praia. Era tipo uma praia. Então você trabalhava muito à vontade mesmo. Bermuda. Eu usava um lenço, às vezes até óculos de sol, claro, com lente mais clara, essas coisas assim. Você fazia um personagem ali. Bacana. Era muito bom. E na época, aquele negócio, você fazia uma poupança forçada, porque você só tinha a segunda-feira como folga. E na segunda-feira não tinha nada. Só você estava em casa. Entendeu? Então, às vezes a gente fazia o grupinho de garçons ali, vamos fazer um churrasquinho no fundo do quintal ali, alguma coisa ali, pequeno. Você não tinha a diversidade que tem de cinema hoje e coisas mais, entendeu? Então, como eu falei, segunda-feira era um dia zero para nós, entendeu? Então, foi bom em questão de poupança. Eu consegui comprar o meu primeiro carrinho, um Fiat 147, em 3 meses. Em 3 meses eu comprei um Fiatzinho. 3 vezes? Em 3 meses. Em 3 meses. Que ali, na época, Maurício, era só 2 que dominavam, um Inha de Aguariúna, e nós aqui que dominava a questão de frutos do mar, entendeu? Tá. Então é um prato caro. E os 10% era legal, Era fora a gorjeta. E era poucos que tinha, só vocês. Você entendeu? Então é aquelas coisas que você via. Como eu falei, sempre gostei de trabalhar com o público. Dá para escrever um livro com um garçom. Você vê muita coisa, você ouve muita coisa. Você vira um psicólogo. Nossa também, senhora. né? E tem aquele negócio, né, Maurício? Me deu muito jogo de cintura. Eu era mais explosivo. Tá. Eu era mais pavio curto, falando português, claro. Então, aquilo me deu
um parâmetro de vida de ser um pouco mais calmo, entendeu? Sim. Então, que é aquele negócio? Cada mesa é uma sentença, entendeu? Sim. Você atende de A a Z, o que acontece, Maurício? Eu peço uma cerveja, mas a cerveja não está muito gelada, ou está muito gelada. Quer dizer, o cara reclama que tá 8 ou 80. Quer dizer, aí vem a comida, demorou, veio rápido demais. Por até isso. Tudo. Pô, o nego reclamava que não vinha antes. Tudo isso. Pô, Gi, se chegasse antes a comida pra nós, hein? Não é? Que veja bem, Maurício, então cada um uma necessidade, cada um uma situação, então você tem que, como você falou, tem que ser psicólogo, você tem que ser apaziguador, que a pessoa às vezes sai de casa, como o garçom falando, ela sai numa intenção, então ela quer desabafar ou ela quer brigar. E quem vai ser o filtro dela? O garçom. Então eu falo pra você, passei algumas situações que eu tive que ter um equilíbrio muito grande mesmo, entendeu? Pra me poder... Então, e tinha aqueles caras, e tem até hoje, Sim. Cliente que você tá atendendo, que ele acha que é seu dono também. Sim, você vira um serviçal dele. Ele pensa, claro, que Não pensa que... Quer dizer, vai ter aqueles que nossa, te idolatram, te tratam lá em cima, você ganha a noite. E tem Também até um dinheirinho a mais, porque gosta do jeito que você faz. Tal. Entendeu? Então a pessoa está sempre para ser servida. Você não está servindo ela na medida que você possa. Que eu sempre falei assim, Maurício, na minha vida, que a turma fala que o cliente tem razão. Para mim, o cliente tem razão a partir do momento que ele tem razão. Quando ele perde a razão, ele vai me ouvir. Exatamente. Entendeu? Então, você tentar me colocar, olha, seu Maurício, acabou a cerveja que o senhor gosta. Tem essa aqui. Pode ser? Ah, sim, também. Tem uns que vão falar, mas fecha isso aqui então, se eu não tenho o que eu quero. Entendeu? Então, houve situações de muito amor e de muito ódio também. Eu tenho uma situação que eu vou contar para você, que aos domingos que no almoço, né, que pegava mesmo. Né? Então, houve uma situação que uma mesa com acho que 8 pessoas, entendeu? Tanto tinha o Maurício também, seu xará, que era meu parceiro garçom lá, e o Laércio, entendeu? Então, como era um pouquinho mais forte e eles abusavam um pouquinho de mim, eu vim com a gôndola. A gôndola vinha com aquelas panhas de barro, fervendo, era camarão. E pesada também. Pesada. Então, eles abusavam um pouquinho de mim em relação, Marcão, você aguenta? Vamos lá. E postamos a mesa ali, né, Maurício? Colocamos tudo conforme o combinado e o pedido, né? E quando eu estava retirando a minha mão, Maurício, meu dedo tocou no copo de cerveja do rapaz. Cara. E caiu no colo dele. Maurício. Eu desapareci fisicamente. Estava fisicamente no salão, mas desapareci fisicamente. Sumiu. Você não viu nada na frente. Falei, putz. E ele, muito educadamente, não falou nada. Não sei se foi pior. Então, você não sabe o que vinha vindo. Sim, ele bem vestido, se preparou para o domingo. Uma bermuda bem vistosa, uma camisa muito vistosa. E caiu no colo dele. O copo inteiro, cheio. Tava cheio o copo. Caraca, velho. Que eu tinha esbarrado. A hora que eu retirei, a mesa linda, espetacularmente, eu e Maurício, como eu falei para você, seu xará, me ajudando. E eu retirei. E a hora que a esposa dele só falou assim para mim, isso é sorte. Ela percebeu a minha situação, que eu falei, pô... Tipo assim, outra, de tudo que você tinha feito, isso foi um detalhinho que... Sim. Entendeu? Então, eu falo pra você, se fosse outro cliente, nossa, eu ia ouvir. Um monte. Entendeu? Então, a esposa dele, muito educadamente, falou assim, virou pra mim, olhou bem pra mim, menino, isso é sorte. Você derrubou nele, isso é sorte. E ele sorriu. Olha, cara. Eu voltei pro trabalho. Fisicamente. Aí voltou. Sim. Voltei integralmente. Saiu de Nárnia. Sim. E voltei. Então, Maurício, essas são as situações que ocorrem. Mas já teve nego que ele saiu na mão com você, cara? Sim, porque, veja bem, Maurício, que uma outra situação também. As porções vinham com uma guarnição. Guarnição é um temperinho que vem ali, uma maionese, um molho, alguma coisa assim. E eu já tinha servido essa guarnição com a proporção proporcional ao prato, entendeu? E se você quiser mais, Maurício, você vai ter que pedir, eu tenho que comandar e te cobrar. Que é a parte. Isso. Porque ali é o combo, né? Vamos dizer assim. Sim. Eu não tenho falar para você, Maurício, eu vou trazer na faixa para você. Não tem como. A determinação, eu sou empregado e assim seria, né? E eu expus isso educadamente, expus isso ao cliente, né? Rapaz, para que fui falar isso? Ele tomou a situação como fosse eu não queria servir a guarnição. Ô, louco, velho. Sim. Aquela que ela pediu a mais. Sim. Tanto é que ele pegou a
guarnição, eu estava ao lado dele e fez assim, ou você pega, garçom, ou eu vou jogar isso aqui no chão. Ô, louco. Eu coloquei minhas mãos para trás, falei, senhor, além de pagar o vasilhame, que o senhor já está pagando o que o senhor está consumindo, você vai ter que pagar mais coisas aqui ainda, aqui dentro. Aí ficou aqueles segundos. O cara já estava quente, não? Não estava, era o gênero dele mesmo. Gênero. Era o gênero dele, entendeu? Então eu expliquei, mais uma vez eu falei para você. Eu expliquei para ele como eu tinha que proceder, porque ia ser cobrado. Ele tomou como uma ofensa essa situação, entendeu? Nossa. Então, ficou aquela situação, né, Maurício, que eu tinha que resolver. Eu estou trabalhando. Ele pode ser um gerente de banco, um mecânico, um eletricista, um varredor de rua. Eu estava trabalhando, tinha que me respeitar nesse sentido. E eu expliquei a ele o porquê, entendeu? Ah, rapaz. Então ficou aqueles segundos de tensão, e tanto é que estava em 2 casais, né? Ah, tá. Aí o casal quantas pessoas tinha na mesa? E o casal lá ao lado, o rapaz apaziguou. Ô fulano, é assim, 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 assado, tal. Deixa pra lá, porque, pô, não compensa. Então acho que ele voltou a si. E eu tive que contornar a situação que podia sair uma coisa física ali, né, Maurício? Então, ficou naquela situação. Eu expus a ele, ó, se você fizer essa tal atitude, vai ser assim, 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 assado. Então tem as situações, Maurício, de você vê muita coisa na noite. Muita coisa na noite. Muita. Então, teve um rapaz também que chegou, tinha um tal de capeta. O que é capeta, Maurício? Era uma batida. Ah, tá. Já ouvi falar. Que vinha agora em pó. Então, é como se fosse o energético hoje. Você tomar uma vodka com energético. Tanto é que alguns meninos passavam lá antes na balada, que era pachá, na época. Pachá, verdade. Então, tinha que tomar um negocinho para ir ligado. Ou pensar que estava ligado, né? Então, esse que era o capeta, então? Isso. Porque era cacau, leite condensado, vodka. E não sei mais o que o Mauro colocava. Para deixar o cara lá pra cima mesmo. Isso, o Mauro e a ligação era Guaraná em pó. Colocava assim Guaraná em pó. Então o Mauro, que era nosso barman lá, ele fazia o chacoalho dele. E, Maurício, era uma taça de 500 ml. Caraca, velho. Sim, 500, bem servida. Caraca. Bem servida. Ficava marronzinha. Parecia um leite com Nescau. Sim. Todinho. Isso, e você ia tomando. Com canudinho, tal, tomava devagar. Então veio um cliente. Ele pediu um prato que era demorado, tal. Casal. Entendeu? Então ele veio, ele já me conhecia, chamava ele de Marquinho, eu quero um capeta. Tal. Então vamos lá, o capeta. Mais um. Tranquilo. Eita. Mas quem tomava era a parceira dele, a namorada ou o esposo. Não. Eita. Vai escutando. Ela achou docinho, bebida doce, gostosa. Só que, Maurício, a coisa fez efeito. Bateu, né? A hora que eu fui num corredor e voltei no outro, ela tava de cabeça ancorada na mesa. Cara do céu. O Rambrim tinha chegado ainda, mano. Ele falou assim, Marquinho, cancela. Pede pra cozinha colocar pra viagem. E eu acompanhei ele até o carro dele. Ele levou a mulher nos colos e eu levei... Olha a situação, velho. A janta até o carro também. Pô, o cara foi lá só pra tomar capeta, velho. Sim, ela, né? Sim. E aquele negócio, né, Maurício? Tem os namoradores, que você tem que ser discreto, porque o cara vai com uma seleção, um dia ele vai com uma, um dia ele vai com outra. E você vê tudo, né? Sim, cara? O garçom tem que ser discreto. E também não tem esse negócio da mulher, dos caras dar em cima dos garçons? Existe. Dá bilhetinho, dá alguma coisinha assim. Vou contar uma história. Vai no banheiro lá. Posso contar uma história pra você, Maurício? Claro. Então tinha um senhor que vinha com umas meninas maravilhosas lá, entendeu? Então... E naquela época era cheque. Era cheque. Então, tal... E aí cada dia ele vinha com um? Cada dia vinha com um, e cada uma mais espetacular que a outra, vamos falar português claro, entendeu? E a gente lá, sempre exótico, eu, Maurício Jará, Laércio, andava de pareu. Pareu era uma saia. Ah, era uma saia. Era uma saia, entendeu? Então, eu tava de lenço, de saia... às vezes de óculos de sol, alguma coisa assim, você era diferenciado, você era um garçom praiano. Certo. Então, tinha essas situações. Então, ocorrido, Maurício, jantaram, tudo tal, eu vim com a conta, eu esqueci como é que chama a caderneta que você coloca o cheque ali, você colocava o cheque dentro de uma... O talão? Vinha uma caderneta. Tinha mesmo. Isso. Exatamente. Agora, o nome agora... É que faz pouco tempo, né? Pouca coisa. Então, colocamos ali o cheque, né? Não, minto, coloquei a conta, e naquela época ele puxou o talão de cheque, fez o cheque,
tal, e passou para mim. Naquela época você colocava o telefone no cheque, alguma coisa assim. Atrás. Mas como a gente já conhecia, já era o crente ali, já tal, tranquilo. Eu conferi o cheque, peguei a caderneta na mão dele para conferir o cheque. E nisso, a namorada dele pediu pela rever o cheque. Rever o cheque? Eu falei, pô, mas tá assinado, tá na data, tá no valor certo, tá com o telefone atrás. E ela insistiu, mesmo ele estando do lado ali. Tudo bem, eu falei, tá aqui, eu coloquei a caderneta, vamos dizer assim, na mão dela. Ela olhou, vi que ela mexia. Falei, você cruzou o cheque, alguma coisa assim? Que naquela época tinha essa situação de cruzar o cheque. Agora que eu me lembrei, tinha essa situação, né, amor? Vai ver que ele esqueceu de cruzar o cheque. Tranquilo. Fui. E no meio, ela me entregou pra mim e ela falou assim, confira muito bem o cheque. Eu falei, ué. Mas o cara não... Eu falei, acabou de conferir, tal. E eu falei, muito obrigado, uma ótima noite para vocês, me despedindo da mesa. Dei uns 4 passos adiante, né, Maurício? E chegando ali, falei, pô, deixa eu ver se chego novamente. Naquela época a gente chegava bem, né? Hoje tem que ser um ocrinho. Daí o que tinha lá, Maurício? Tinha o telefone dela. Olha. Eu falei, olha... Era o dela que tinha? Então. Era o telefone dela. E ela pôs o nome dela também? Pôs o nome dela, entendeu? Então são os casos que você passa, que você vê... Como também, contando rapidinho também, um flagrante da esposa com o marido lá. Eita! Nossa. É mesmo? Maurício. O cara tava com a amante na mesa? Na última mesa, no último corredor lá, tranquilo. Ele de costa pra rua. Pra rua. E eu já falei, Laércio, tem alguma coisa aí. Que eu vi uma moça olhar, voltar, olhar e voltar. E ele não viu? Não viu, ele tava de costa pra rua. E ele sempre tava lá? Sempre estava lá. Mas com essa moça? Ou com a outra que estava do lado de fora? Vinha com a esposa, né, Maurício? Vinha com a esposa. Pô, meu cara ia com a esposa no mesmo lugar, depois leva a amante no lugar e quer com a esposa. Aquela época tinha poucas opções, né, Maurício? Não tinha muito. E o homem não é muito inteligente. Essa festa do cara foi... Daí, Maurício, contando pra você, acho que nem vamos dizer, a amante conhecia a esposa. Acho que nem ela conhecia. Nem sabia. Nem sabia. Tanto é que eu senti um clima diferente. Ela chegou. Foi direto à mesa. E ele continuava de costa ainda, Maurício. Viu. Ela simplesmente encostou na mesa. De lado, assim? Sim. A hora que ela não falou nada. A hora que ele percebeu, Maurício. Sabe garçom, né? Garçom já fica ali, né? Olha lá. Vai ter treta aí. Ela pegou a chave do carro dele, lançou no telhado do vizinho. Lançou, Maurício. A amante já levantou. Já correu lá pro balcão onde a gente fica. Ela falou, a casa caiu. Ficou lá. E ela me conhecia, entendeu? Ela falou assim, e agora, o que eu faço? Eu falei, fica quietinha aí, né? Que até então tá entre os dois ali, entendeu? Mas foi educadamente, entre aspas, entendeu? Ele se retirou, ela ficou... A chave em cima do telhado. Sim. E ele adentrou o carro dela e vida que segue. Você viu o cara subindo na casa, cara, pra pegar o telhado? Olha, no dia seguinte, acho que ele veio. Nossa, no dia seguinte, acho que ele veio. Nossa. Então, são muitas situações, né, Maurício? Como ali também a gente tinha permuta de peças de teatro. Então, vinha muito artista da Globo, né? Então, existe. Quem que você viu lá da época que tava no Olha, auge? tinha a Miriam Rios, que era esposa do Roberto Carlos. Recentemente separada do Roberto Carlos, entendeu? A jurada do Ratinho, como é que ela chama lá, que tem olho azul? Meu Deus, agora me foge. Ela senta do lado do Sérgio Malandro. Sim, agora me foge o nome dela. Ela foi esposa do Wagner Monte. Isso, agora me foge. Isso, Sônia Lima. Realmente, Sônia Lima. E ela era bonita, né? Não, e aquele negócio, né, Maurício? Maquiada, então. Então, teve algumas situações de ela tá lá, de alguns queriam na mesa conversar com ela, abordar. E aí falava com você, velho, ajuda nós lá. Vê que Só que aquele negócio, né, Maurício? Você não podia interceder, que eles estavam ali para jantar. E artista é artista, né? Ele quer sossego, ele gosta da glória, mas ele quer sossego. Ele quer o tempo dele. Sim, o tempo dele. Então existiam muitas situações de o Edson Celular e jantar lá também. O Edson Celular. Sim. Na época tava com a Cláudia Raia já ou não? Tava. Então, e aí, o que aconteceu? Tinha o... Teve algum arrogante ou os caras eram gente boa? Ou na deles mesmo?
Teve um que você fala, pô, achei que esse cara era gente boa pra caramba. Tinha um... Que Ou você falava, não dava nada, o cara é gente boa. Agora me foge, né? Ele é um galã rústico, entendeu? E ele era arrogante mesmo, entendeu? Muito arrogante. Tanto é que eu levei um recado, que não, talvez eu intervi na hora errada, vamos dizer assim, vou entender assim, entendeu, Maurício? E eu passei o recado pra ele, assim, volta lá e fala pra ela que eu tô jantando agora. Olha só. Cara, então, é complicado. Então, tem várias situações, entendeu? O artista é artista, então Você acha que é mais difícil lidar com um artista televisivo ou jogador? Porque também você deve ter tido contato também com... O jogador... desculpa se interromper você. O jogador, ele é mais aberto. né? Ele é mais aberto ao público, né? Entendeu? Então, mas o artista é artista. Ele se coloca num patamar... Ele se coloca num patamar acima, mais né? acima, entendeu? Então, o jogador, ele sabe que ele quer ser reconhecido, o jogador. Ele quer ser reconhecido. É bom, é legal. Pô, o cara me reconheceu ali. Ele sabe quem eu sou, entendeu? Tem a perninha, né? Mas ele sabe... Mas os caras é mais liviano. Mais liviano. Então, são situações que eu vivi. Então, até então, quando o Edson Celulari foi jantar lá, eu fui escolhido para servir ele. Exclusivamente para servir ele, entendeu? Então, bateu um papo, tal. Que legal. Aí até perguntei para ele, como você consegue ver sua esposa, claro, artisticamente beijando o outro, sem ter ciúmes? Ele falou assim, você tem que ter paz. Segurança. Eu falei, pô, a Carol Raia sempre foi linda também, claro, ele também é um cara pinta também, entendeu? Então é difícil você ver ali, que legal. Contracenar. Nas poucas coisas que eu tive a curiosidade de perguntar, claro que respeitando o jantar dele, foi uma das coisas que ele me falou assim, a gente tem paz e deixa rolar. Deixa rolar, porque é assim mesmo. Então foi essa parte que eu vivi mais. Também, nos dias seguintes também, Maurício, se encontrava... Era Cacete Planeta na época. Pô, os caras vieram. Sim. Alguns comediantes, aquele Sargento Pincel. Então foi, foi hilário, Maurício. Porque o Pincel, ele era dos Trapalhões, né? Isso. Então foi hilário que você viu o personagem. Você ia atender a mesa, você não conseguia conter o riso. Você tem que se concentrar muito. Porque você sabe que o cara é um palhaço, entendeu? Então, era muito complicado nesse sentido. Não, e é estranho também você ver o cara sério ali também, né? Às vezes o cara é cômico, a pessoa não tem nada a ver. Ali é um personagem que ele faz e ali tá a pessoa, né? Então você tem que distinguir isso aí. Só que era uma figura muito, vamos dizer assim, engraçada o jeito dele. Então você até ao chegar perto, você não conseguia se conter. Você fala assim, puta, você começava a rir. Então a gente fazia um rodízio de quem ia atendê-lo pra gente não soltar a risada ali ou se desconcentrar. Situação, né? Mas foi um período bacana ali e tal, que... E esse trampo seu, você vê quanta gente conhecida, não conhecida, e quantos tipos de personalidade que você encontra, né, cara? Sim, porque é aquele negócio, é uma gama, né, Maurício? Como eu falei, eu gosto de estar com pessoas e de conversar, então você extrai o que é bom, o que é ruim, você se expressa também, você ouve, entendeu? Tem as lamentações, tem as lamentações também, porque... existe tudo isso na noite, entendeu? Na noite, entendeu? O que eu falo na noite, que eu digo, Maurício, até a meia-noite. Que depois da meia-noite, o público... Maurício... Ninguém é dono de ninguém, aquele negócio assim, né, Marcão? Não, isso é difícil, você domar o público... o nego já tá em Bagdá, já. Entendeu? Como você fala que às vezes também, voltando à questão de garçom, que eu falei que deu uma bagagem para mim, você atender uma mesa grande, Maurício. É mais complicado, né? Você tem que domar a mesa. Ou domar o ponteiro da mesa. O que se faz arrogante, o que quer fazer graça para a esposa que está do lado, que ele quer mandar. Certo. Ele quer comandar você também, então você tem que... Ele quer mostrar para os outros. Isso. Então você tem que dar... É que nem pipa, você dá linha, enrola, você dá linha, enrola. E tem hora que você tem que bater de frente, entendeu? Então já houve... Também você tem que colocar o cara no lugar dele. Houve uma situação de... Uma vez eu estava numa mesa também grande e tinha, vamos dizer assim, no bom sentido, Mauricinho. No bom sentido do seu nome. Sim. E ele pediu uísque. Eu levei o uísque até a mesa, servi e tal. A dose exata. Pedi um chorinho, dei um chorinho. Mas ele rebradou. Só isso?
Ô, louco, ele pediu chorinho e ainda reclamou. Só isso, num tom acima que era esperado e que permitia a educação dele, tanto a minha, entendeu? Então eu enchi o copo dele e comandei uma garrafa de uísque. Sim, é o que você pode. Você quer? Eu falei, o senhor quer mais uísque? Então tá aqui. É sua vontade, você que está pedindo. É só pagar depois. E eu comandei para ele ver, na frente dele, uma garrafa de uísque. Chiou ou não? Chiou, mas pagou. Tá vendo? Tanto é que ele não sabia que a atual esposa dele foi minha vizinha. Nossa, velho. E ela falou, ela intercedeu por mim, no ouvido dele ela falou, você respeita ele que eu conheço ele já há tempo. E ele está no trabalho dele. Aí, baixou a faixa. Conta gosto, Maurício, mas baixou. Mas são as histórias que você tem, que você traz.